No contexto da Idade Média Europeia, o sistema feudal emerge como uma estrutura social, econômica e política fundamental. Este sistema, predominante entre os séculos IX e XV, organizou a sociedade em uma hierarquia rígida baseada em relações de dependência e lealdade. Para entender o feudalismo, é essencial compreender os conceitos de suzerano e vassalo e como essas relações moldavam a vida medieval. O feudalismo começou a se desenvolver após o declínio do Império Romano, uma época em que a Europa enfrentava invasões bárbaras. Em resposta a essa estabilidade, os nobres, donos de vastas terras, ofereciam proteção a cavaleiros e guerreiros que, em troca, juravam lealdade e serviço militar. Essa troca de serviços e terras formava a base do suzerania e vassalagem. Um suzerano era um senhor feudal que possuía terras e tinha poder sobre aqueles que viviam nelas. Ele fornecia proteção e sustento a seus vassalos, que eram os recipientes de terras dadas em feudo ou feudo, daí o termo feudalismo. Os vassalos, por sua vez, deviam fidelidade ao suzerano e estavam obrigados a oferecer apoio militar, além de outros serviços que poderiam incluir conselhos e pagamentos em determinadas ocasiões, como resgates ou celebrações familiares. A relação era formalizada através de um ritual chamado homenagem, onde o vassalo se ajoelhava perante o suzerano e jurava fidelidade. Esse juramento era seguido pelo ato de investidura, no qual o vassalo recebia um símbolo da terra que lhe era confiada. Assim, a relação de vassalagem era mais do que uma simples transação econômica, era um vínculo pessoal e legal. Além disso, o feudo concedido a um vassalo não era necessariamente herdado, pois cabia ao suzerano a decisão de passá-lo adiante em caso de morte do vassalo. No entanto, com o tempo, muitos feudos tornaram-se hereditários, o que complicava a estrutura feudal e contribuía para a fragmentação do poder político. A sociedade feudal era essencialmente hierárquica, com o rei no topo, seguido pelos grandes senhores ou barões. Os cavaleiros, e na base da pirâmide, os camponeses ou servos. Os servos trabalhavam a terra e produziam os bens necessários para sustentar toda a estrutura feudal, sendo muitas vezes considerados parte da propriedade. O feudalismo não era universalmente uniforme, variava de região para região, adaptando-se às peculiaridades locais. No entanto, o elemento comum era a descentralização do poder político, com o rei relutantemente dependendo de seus nobres para governar e proteger o território. Interessante notar que o fim do feudalismo não ocorreu por intervenção direta de um fator único, mas através de uma combinação de eventos e mudanças sociais, econômicas e políticas. Entre essas estavam o aumento do poder das cidades, o desenvolvimento de economias monetárias, as cruzadas e as pestes, que dizimaram a população e mudaram a balança do poder. Dessa maneira, entender o sistema feudal e a vassalagem é fundamental para compreender as dinâmicas sociais e políticas da Idade Média, bem como as raízes de muitas das estruturas políticas modernas. O feudalismo, com todas as suas complexidades e peculiaridades, deixou um legado duradouro que continuou a influenciar a Europa mesmo após seu declínio.